Oi pessoal, eu sou a Juliana e hoje eu vou mostrar, a pedido de vocês, um pouco do meu bullet journal de apoio, um caderno que eu nunca mostro por aqui. Então se você quer saber mais sobre ele, já deixa seu like e se inscreve no canal se for novo por aqui. Se você acompanha o canal, você já sabe que eu uso o método bullet journal para me organizar, mas eu uso um segundo caderno de bullet journal que eu chamo de bujo de apoio ou pessoal. Eu já gravei um vídeo contando sobre todos os cadernos que eu estou usando em 2025. Vou deixar esse link na descrição se você ainda não assistiu. E nesse vídeo eu conto que eu uso o segundo caderno para colocar informações pessoais. Porque esse caderno aqui, que é o meu bullet journal principal, eu mostro direto aqui no canal, tem tour dele, vocês podem ver tudo que tem nele. Mas como vocês pediram para ver um pouquinho mais sobre esse caderno aqui, eu dei um jeitinho e vou conseguir mostrar algumas coisas dele para vocês terem pelo menos uma ideia melhor, né, de como que eu uso ele. E para isso eu trouxe o meu bullet journal principal de 2024, a primeira parte, né, do primeiro semestre, e também o meu bullet journal de apoio do primeiro semestre de 2024 para exemplificar. Então no bujo principal eu coloco a capa do mês. Faço um calendário bem grande, em que eu faço várias anotações. Coloco também metas, tarefas, coisas, né, que eu preciso fazer, leituras e filmes que eu assisti e li durante o mês, os seriados que eu assisto, algumas páginas de colagem de vez em quando aparece, e aqui os meus layouts semanais. Tudo que acontece ao longo dos meus dias, eu coloco aqui, faço registro de tudo, conforme o próprio método do bullet journal. E como dá de notar, decoro bastante, porque é algo que eu gosto muito de fazer. E faço isso ao longo de todo o mês. Aqui eu tenho algumas abinhas. E aqui já começa o próximo mês. Se você quiser ver todas as páginas desse caderno, já tem tour aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. Agora, no meu bullet journal de apoio, o que eu coloco? Aqui nas primeiras páginas eu faço uma decoraçãozinha, coloquei meu nome. Coloquei uma página que eu sempre coloco, que é última vez que eu anoto coisas básicas, de última vez que eu troquei o gás, quando que eu cortei o cabelo, vacinas e, né, coisas de médico, enfim, coisas relacionadas a isso que eu preciso lembrar e que eu acho que essa página concentra muito bem, pode ter várias informações muito úteis e fáceis de localizar por aqui. Coloco também a listagem das minhas contas do mês e lista de compras. Aqui eu não fiz, acabei usando ao longo do caderno, mas acabou que serve para vocês terem uma ideia, né, do que eu costumo colocar. Aqui não tem nada. E aqui já vai pro começo do mês, eu faço uma capinha, geralmente focada na decoração que eu tô usando do bullet journal também, para poder usar mais, né, dos materiais. E aqui a gente tem as primeiras páginas. Eu sempre gosto de colocar o calendário do mês para ficar mais visual. Costumo repetir as metas e as tarefas do mês que eu tenho, porque quanto mais eu escrevo, mais eu fixo aquilo que eu quero aprender ou fazer. Então eu costumo fazer esse tipo de repetir, né, o que já está no bullet journal, eu coloco aqui. Aqui eu tenho algumas informações financeiras de gastos, coisas da casa que eu gosto de controlar para não acabar gastando demais. Aqui tem um planejamento do meu caderno de leitura, o primeiro caderno de leitura que eu fiz ano passado. Então eu fiz algumas anotações de coisas que eu queria. Aqui são algumas ideias de layouts do bullet journal que eu gosto muito de fazer também. Aí eu deixo marcadinho para ao longo do ano eu poder voltar para essa página para lembrar. Então algumas ideias de decorações que eu gosto de fazer, de estilos, enfim. Materiais, às vezes eu anoto aqui também. Então são páginas bem diversas, né? Aqui eu tenho um planejamento semanal, depois eu explico mais sobre ele. Aqui uma ideia de rotina, então eu vou colocando tudo que eu tô sentindo, que eu tô precisando naquele momento. Aqui eu tenho
a descrição de algumas tarefas para um projeto que eu queria fazer. Aqui já tem os gastos pessoais meus, né, que aqueles outros ali eram da casa. Então eu anoto aqui. Aqui é o meu semanário de memórias. Como eu disse, é um caderno muito pessoal, então eu gosto de anotar muita coisa, de pensamentos, ideias, coisas que aconteceram ao longo da minha semana, que eu acabo não colocando, né, no bullet journal principal, porque são coisas pessoais, então eu costumo separar semana a semana para escrever um pouquinho como eu tô me sentindo, então eu anoto aqui. Aqui do lado eu tenho um planejamento semanal, que eu usei assim o ano inteiro passado, que funciona muito para mim, que é basicamente eu listar todas as tarefas que eu tenho que fazer naquela semana, o meu rastreador de hábitos, que eu gosto sempre de ter, coisas que eu quero assistir naquela semana e alguma anotação que eu queira registrar para a próxima semana que ainda vai vir. E aqui eu coloco os dias da semana para que eu possa me organizar e distribuir as atividades que eu listei aqui ao longo do dia. Fica mais fácil ao longo da semana, né, para eu poder visualizar melhor se eu vou conseguir fazer. Então, funciona muito bem para mim, é algo muito simples, mas que dá muito certo. Aqui tem mais memórias. Aqui eu tenho anotações aleatórias, como eu disse para vocês. Então aqui tem a minha opinião sobre a última temporada de Riverdale, a minha opinião sobre o show, a experiência de ter participado do show da Joelma. Aqui a gente tem mais planejamento do caderno de leitura. Então eu vou realmente anotando conforme dá na telha. E aqui a gente tem o meu resumo do mês. Essa aqui é uma página que eu faço todo final de mês, em que eu anoto os principais acontecimentos do mês, comidas que foram legais, experiências, né, gastronômicas, coisas que eu gostei de comer ou que eu não gostei para eu lembrar e não comer novamente, algumas compras que me marcaram, que eu gostei, que foram investimentos bons, e coisas de entretenimento, então filmes, livros, seriados, todo tipo de coisa, música, podcast. Eu anoto aqui também que me marcou e faço um pequeno textinho sobre meio que um resumo do mês, o que eu achei do mês, o que eu posso melhorar para o próximo mês e coisas assim. E daí a gente já vai pro próximo mês. Vou mostrar as capas para vocês, geralmente eu mostro lá no meu Instagram, mas aqui então foi de fevereiro, aqui foi a capa de março, aqui a de abril, maio e de junho. Todas essas aqui combinaram com o meu mês do bullet journal nas decorações, mas nem sempre isso acontece, é bem variável, bem livre. Quando eu quero, quando eu tenho material, eu faço igual, ou se eu quiser usar materiais diferentes, eu uso também, não tenho problema nenhum. E como vocês viram, eu decoro um pouquinho sim, mas bem menos do que no meu bullet journal principal. Outras páginas que eu posso mostrar pra vocês. Aqui eu tenho, por exemplo, a minha opinião sobre a primeira parte da terceira temporada de Bridgerton. Eu anotei algumas coisas. Quando eu faço comprinhas, eu também gosto de registrar, então se vem recadinhos. Aqui foi a própria embalagem, eu colei, então eu também costumo colocar esse tipo de coisa nesse caderno. Mas no geral, o que vai ter é basicamente isso. Eu faço meu planejamento do mês, anoto os gastos, faço lista de compras, coloco memórias, planejamento semanal, o resumo do mês e muitas páginas aleatórias de opinião, de ideias, de desabafo, enfim, tudo que eu quiser e precisar nesse momento que estiver acontecendo. E que sim, poderiam estar tudo nesse único caderno aqui. Mas como eu tenho um canal em que eu mostro as coisas pra vocês e que faz mais sentido pra vocês se inspirarem, vocês entenderem o que eu tô falando, se vocês virem, e eu não quero criar algo falso pra mostrar pra vocês, e eu resolvi fazer essa leve separação de conteúdos porque eu acho que funciona bem. Eu consigo mostrar pra vocês, consigo registrar pra mim também as informações aqui. E aqui eu consigo ter algo mais pessoal, mais igualmente divertido e que eu gosto de fazer.
Eu fiz esse vídeo para realmente sanar a curiosidade de vocês, pelo menos um pouquinho. Eu não posso mostrar mais do que isso, mas eu acho que já deu uma ideia de qual é a diferença, né, entre esses cadernos e o que eu costumo colocar aqui. E fica também como inspiração para vocês, se vocês quiserem anotar esse tipo de coisas no caderno de vocês, no bullet journal pessoal de vocês. Funciona super bem, pode misturar, não tem essa coisa de faz uma coisa ou faz outra, não. Bullet journal você pode colocar o que você quiser. E como eu disse, eu só não coloco tudo no mesmo caderno, porque eu tenho um canal e eu quero mostrar determinadas coisas para vocês. Mas você pode colocar no seu tudo isso que eu mostrei, ou bem menos o que funcionar para você, porque o bullet journal é sobre isso, é o que funciona para você e o que te ajuda a se organizar, planejar o seu futuro, registrar o seu passado. Então, se vocês tiverem mais ideias de vídeo, pode deixar nos comentários, que eu sempre leio e sempre trago para vocês. Muito obrigada por terem assistido o vídeo, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!